E vamos à segunda aula da nossa playlist. Eu, professor Alexandre Salim, o teu professor de matemática. E nessa aula nós vamos estudar o MMC e o MDC. Aulinha super importante para vocês que vão fazer Enem, vocês que vão fazer os vestibulares desse país. É muito importante aprender essa aula. Então vamos que vamos. Primeiro, vamos trabalhar o MMC. O que vem a ser o MMC? Menor ou mínimo múltiplo comum. Pessoal, primeiro, vamos fazer esse exemplinho aqui rapidamente. Quem são os múltiplos de 3? Fala aí pra mim, fala. Quero ouvir. Quem são os múltiplos de 3? São 3, é a tabuada de 3, pô. 3, 6, 9, 12, não é isso? 15, 18, 21 e por aí vai, ó. 24, 27, 30, 33, 36, 39 e reticências, por aí vai, tá? Quem são os múltiplos de 4? Escreva para mim quem são os múltiplos de 4 agora. Olha lá. 4, 8, 12, tabuadinha de 4. 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 e reticências, por aí vai, beleza? Então eu tenho lá os múltiplos de 3, tenho os múltiplos de 4, e se eu te perguntasse assim, ó, qual é o menor múltiplo comum a 3 e 4? Ou seja, qual é o MMC entre 3 e 4? Qual é o menor múltiplo comum? Pessoal, quem são os múltiplos comuns a 3 e 4? Quem são os múltiplos que são ao mesmo tempo múltiplo de 3 e múltiplo de 4? Ué, olha o 12. O 12 é ao mesmo tempo múltiplo de 3 e múltiplo de 4. O 24 é ao mesmo tempo múltiplo dos dois. O 36 é ao mesmo tempo múltiplo dos dois. Então tá aqui, ó. Os múltiplos comuns de 3 e 4 são 12, 24, 36. Quem seria o próximo? Tá vendo que tá sempre andando de 12 em 12? O próximo seria 48 e por aí vai. Esses são os múltiplos comuns. Se ele quer o menor múltiplo comum, o menor múltiplo comum é o 12. Então o MMC entre 3 e 4 é 12. Acabou. Percebeu como é que é simples o MMC? É isso, simplesmente isso, tá? Muito bem. Só que tem uma regra prática que eu preciso te mostrar, um bisuzinho, um macetezinho, uma regrinha prática para você conseguir resolver qualquer MMC, tá? Para não precisar ficar listando todos os múltiplos de um, todos os múltiplos de outro, todos os múltiplos do outro, para depois ver quem são os comuns. Não, tem um métodozinho mais simples, tá? Lembra da decomposição em fatores primos que nós aprendemos na última aula, na aula passada? Se você não assistiu a aula passada, pause agora esse vídeo e nessa mesma playlist, na aula anterior, vocês vão ver a decomposição em fatores primos, beleza? É isso que a gente vai fazer aqui agora. Primeiro, vamos pegar aqui o primeiro número primo, que é o 2, e vamos tentar dividir cada um desses números por 2. Quanto é que é 90 dividido por 2? É 45. Quanto é que é 40 dividido por 2? É 20. E 12 dividido por 2? É 6. Beleza isso daí, gente? E agora eu vou dividir por 2 novamente, ó. Vou pegar o mesmo número primo e vou repetir ele aqui. O 45 dá para dividir por 2? Não, não vai dar inteiro. Então você repete o 45. Quando não der para você dividir dando o número inteiro, repete esse número. 20 divididos por 2, quanto é que dá? Dá 10. 6 divididos por 2, quanto é que dá? Dá 3. Tá aqui. Beleza? Vou colocar o 2 de novo. 45 eu sei que não dá para dividir por 2, então repito ele. Quanto é que é 10 divididos por 2, pessoal? É 5. E 3 divididos por 2? Não dá, não vai dar inteiro, então repito 3. Beleza? Perceba que os 3 números agora, eles são ímpares. Não dá para dividir por 2. Se não dá para dividir por 2, eu pego o próximo primo. Quem é o próximo primo? É o 3. 45 divididos por 3 dá quanto? Dá 15. O 5 dá para dividir por 3? Não dá, então vou repetir. 3 divididos por 3, quanto é que dá? Deu 1, beleza? Pega de novo o número 3. 15 divididos por 3 dá 5. O 5 eu não consigo, então eu repito. E o 1 já está finalizado, não vou conseguir dividir por mais ninguém, né? Dá para dividir o 5 por 3? Não dá. Então vou pegar o próximo primo, que é o 5. 5 divididos por 5 dá 1. Aqui vai dar 1 também, e ali deu 1. Quando chegar nessa situação de todos chegarem em 1, finalizei o meu MMC. O MMC, pessoal, o MMC
MC entre 90, 40 e 12 vai ser o quê? Vai ser o produto de todos esses números aqui, ó. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5. É só fazer esse produto. Quanto é que dá? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 deu 8. Quanto é que dá 3 vezes 3? Dá 9. E aqui eu vou repetir esse 5. Então tem que multiplicar 8 vezes 9 vezes 5, tá? Quanto é que dá isso daí, pessoal? Fazendo aqui 8 vezes 5 primeiro, 8 vezes 5 dá 40. Vezes 9, 40 vezes 9 deu 360. Então o MMC entre esses três carinhas dá 360. Percebeu? Essa regra prática serve para você calcular o MMC. Imagina você listando a tabuada do 90. 90, 180, 270 e por aí vai. Listando a tabuada do 40, listando a tabuada do 12, depois pegando os múltiplos comuns para poder ver quem é o menor. Seria muito ruim, né? Como é muito ruim, tem uma regrinha prática que é da decomposição em fatores primos. Você faz a decomposição ao mesmo tempo dos três e depois multiplica todos os fatores primos, como eu te mostrei aqui agora, beleza? Tem bizuzinho do árabe. Olha o que o bizuzinho do árabe te diz, pessoal. Quando você quer fazer o MMC entre dois números primos, basta fazer o produto deles. 5 vezes 13. Quanto é que dá isso daqui? 65. O MMC entre 5 e 13, quando os dois números forem primos, basta multiplicar eles. Vai dar 65, tá? E o MMC entre 4, 12 e 24, pessoal, sempre que você quiser fazer um MMC e o maior deles for múltiplo dos outros dois, veja, o 24 é um múltiplo de 12, é 12 vezes 2. O 24 é um múltiplo de 4, é 4 vezes 6. Quando isso acontecer, o MMC vai ser esse maior número aqui, vai ser o próprio 24, beleza? E aí eu não preciso nem montar a minha fatoração, a minha decomposição em fatores primos. Tranquilo esse bizuzinho, gente? Guardem isso porque é muito importante em muitas questões, beleza? Vamos seguir então com um exemplo de aplicação do meu MMC. Diz assim, ó, questãozinha que caiu na UEL. 3 ciclistas percorrem um circuito saindo todos ao mesmo tempo, do mesmo ponto e com o mesmo sentido. Tipo assim, ó, é um circuito. Todo mundo sai daqui, por exemplo, a partir daqui, e na mesma direção, no mesmo sentido, tá? Muito bem. O primeiro faz o percurso em 40 segundos, o segundo em 36 segundos e o terceiro em 30 segundos, tá? Então tem aqui, ó, um corredor, um outro corredor e um terceiro corredor. Beleza. Com base nessas informações, depois de quanto tempo os três ciclistas se reencontrarão novamente no ponto de partida? E quantas voltas terá dado o primeiro, o segundo e o terceiro ciclista? Pessoal, preste atenção aqui em mim. Perceba que, num primeiro momento, todos eles vão sair no instante 0 segundo. 0 segundo, todo mundo parte daqui, ó, daqui, tranquilo? E esse ciclista 1, ele te disse que a cada 40 segundos ele dá a volta completa e volta para esse ponto daqui. Então, depois de 40 segundos, ele vai estar no mesmo ponto, o ponto de partida. Entendeu isso? Depois de 40 segundos. E aí vai dar uma outra volta, ou seja, depois de 80 segundos, vai estar de novo no ponto de partida. E no instante 120, vai estar ali de novo. A cada 40 segundos ele está ali. 40, 80, 120, 160 e por aí vai, né? 200 e por aí vai. Beleza? Muito bem. E o segundo ciclista? Ele vai a cada 36, então ele vai estar depois no 36 segundos, depois com mais 36 ele vai estar no 72, depois com mais 36 ele vai estar no 108. Percebeu? Nos múltiplos de 36, aqui em cima nos múltiplos de 40. E o terceiro ciclista, pessoal? A cada 30 segundos. 30 segundos, depois 60, depois 90 e por aí vai, nos múltiplos de 30. Pessoal, ele quer saber o quê? Em qual instante os três ciclistas vão estar de novo no ponto de partida, pô? Ele quer saber, então,
qual é o múltiplo comum a 40, a 36 e 30. Ele quer saber qual vai ser o instante aqui, ó, o instante que vai estar ao mesmo tempo nos três ciclistas. Deu para perceber? Qual é o primeiro instante que acontece isso? Ou seja, qual é o primeiro múltiplo comum? O menor múltiplo comum. Ou seja, eu tenho que fazer o menor múltiplo comum, o MMC entre 40, 36 e 30, pô. Não é isso que eu tenho que fazer? É, pô. E aí? Como é que faz para descobrir o MMC entre 40, 36 e 30? Tem regrinha prática? Tem, ó. Pode por 2? Quanto é que é 40 dividido por 2? Dá 20. 36 divididos por 2? Dá 18. E 30 divididos por 2? Dá 15. Tranquilo? Muito bem. Pode por 2 de novo? Pode. Quanto é que é 20 divididos por 2? Dá 10. 18 divididos por 2 dá 9. E o 15 eu não consigo dividir por 2, então eu vou ter que repetir. Por 2 de novo, esse 5 aqui, esse 10, perdão, vai dar 5. O 9 eu não consigo, eu vou ter que repetir. E o 15 também. Agora, como os 3 são ímpares, eu não consigo dividir por 2. O próximo primo vai ser o 3, né? Repito aqui o 5, porque não dá para dividir por 3. O 9 dividido por 3 dá 3. E o 15 dividido por 3 dá 5. Por 3 de novo, repito 5. 3 divididos por 3 dá 1 e repito 5. Por 5 agora, aqui vai dar 1, 1 e 1. Então, o MMC desse 40, 36 e 30 é todo esse produto. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Quanto é que dá isso daí? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 3 vezes 3 dá 9. E esse 5 aqui eu vou repetir. Tranquilo? Muito bem. Esse 80, pessoal, esse 8, perdão, vezes 5, quanto é que dá 8 vezes 5? Dá 40. Vezes esse 9 daqui, vou ficar com 360 segundos. Significa dizer que o primeiro múltiplo aqui comum em todo mundo é o 360. Ó. 360 e 360. Ou seja, após 360 segundos, os três ciclistas vão se encontrar aqui nessa partida. E 360 segundos, quando eu divido aqui por 60, eu sei que isso daqui dá quanto? Dá 6 minutos. 6 minutos. Ou seja, após 6 minutos, olha aqui, ó. Após 6 minutos, letra B, os ciclistas vão se encontrar. Tranquilo? É isso, né, pessoal? E aí, esse ciclista 1, como ele vai a cada 40 segundos, 40, 40, 40, 40, 40, após... Aqui, ó, ciclista 1, após 360 segundos, se eu dividir por 40, que é o intervalo que ele vai chegando no ponto de partida, né, 40, 40, 40, eu vejo que ele vai ter dado quantas voltas? 9 voltas, não é isso? E o ciclista 2, se eu pegar os mesmos 360 segundos e dividir lá pelo período dele, que é 36, a cada 36 segundos ele volta para o ponto de partida, fazendo essa divisão de 360 por 36, eu fico com 10 voltas, não é isso? E o terceiro ciclista, pessoal? O terceiro ciclista é a cada 30 segundos. Então, pegando lá os 360 segundos e dividindo por 30 segundos, essa divisão aqui, eu vou ficar com 12 voltas. Resposta, portanto, é isso daí, letra B. B de bola, beleza? Resolvida a nossa questãozinha da UEL. Muito bem. E o máximo divisor comum, pessoal? Agora, em vez de olhar para os múltiplos, eu vou olhar para os divisores. Quem são os divisores de 30? Me ajuda aí. Para descobrir o divisor, eu já aprendi que eu tenho que decompor, não é assim, ó? Eu decomponho o 30, por 2 vai dar 15, por 3 vai dar 5, por 5 vai dar 1, não é isso? Boto uma outra barrinha aqui, 1 é divisor de todo mundo, né? 1 é divisor de todo mundo. Quanto é que é 2 vezes 1? 2 vezes 1 deu 2. Beleza. 3 vezes 1 deu 3. 3 vezes 2 deu 6. Já te ensinei isso no vídeo passado, né? 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. 5 vezes 3 dá 15. E 5 vezes 6 dá 30. Acabou. Aqui eu tenho todos os divisores do 30. São eles, ó. 1, 2, 3, depois vem o aqui, ó, o 5, depois vem o 6, depois 10,
15 e 30. Tá aqui, ó. Todos os divisores positivos do 30. Se você não lembra esse algoritmozinho, esse macete para poder descobrir todos os divisores positivos de um número, assista o vídeo anterior da nossa playlist. Dá uma pausa agora, assista lá para você entender isso que eu fiz agora, beleza? Muito bem. E quem são os divisores do 18? Mesma coisa, ó. Pega aqui o 18 e dá uma decomposição nele. Ó. 18 por 2 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. O 1 é divisor de todo mundo, e aí eu faço 2 vezes 1 dá 2, 3 vezes 1 dá 3 e 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 1 dá 3, já está escrito aqui, 3 vezes 2 dá 6, já está escrito aqui, 3 vezes 3 dá 9 e 3 vezes 6 dá 18. Pronto. Os divisores do 18 são 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Tranquilo, pessoal? Então, quem são os divisores comuns a 30 e 18? O 1 é um divisor que é comum aos dois? É. O 2 é um divisor que é comum a ambos? Sim. O 3 é divisor comum a ambos? Sim. O 5 não. O 6 é um divisor comum a ambos? É também. O 9 não, o 10 não, o 15 não, o 18 não e 30 não. Então, aqui eu tenho os divisores comuns. O MDC, gente, MDC é o máximo divisor comum, é o maior divisor comum. O maior divisor comum é o 6. Tranquilo isso, gente? Então, o MDC entre 30 e 18 é igual a 6. É o maior divisor comum, beleza? Muito bem. Só que tem algum macete, alguma regrinha, tipo no MMC, existe aqui alguma regrinha prática para eu conseguir descobrir o MDC de um número sem precisar fazer todos os divisores de um, todos os divisores de outro, para poder depois ver quem são os divisores comuns e só depois ver quem é o maior? Tem. A regrinha prática também é com decomposição. Lembra lá no MMC que a gente tinha que fazer essa decomposição? Lembra, né? Só que agora eu vou fazer a decomposição. E olha só, por 2 primeiro, 180 por 2 dá 9, 40 por 2 dá 20 e 12 por 2 dá 6. Só que eu vou fazer a seguinte pergunta. Eu consegui dividir todos os 3 números pelo fator primo 2? Consegui? Quando isso acontecer, você dá uma circuladinha nele. Circula ele, tá? Então vamos lá. Próximo número primo, vou repetir o 2, né? Repito o 2 porque ainda dá para poder dividir por 2. 90 dividido por 2 dá 45, o 20 dividido por 2 dá 10 e o 6 dividido por 2 dá 3. Pessoal, deu para dividir todos os 3 números por 2? Deu. Então circula ele, tá? E aí por 2 de novo. O 45 pode por 2? Não, então eu vou repetir. O 10 pode por 2? Pode, deu 5. O 3 pode por 2? Não, então eu vou repetir. Deu para dividir os 3 números por 2? Não, ó. O 45 eu tive que repetir e o 3 eu tive que repetir. Então eu não vou circular esse fator primo aqui, beleza? Beleza. Agora todos eles são ímpares, eu não consigo dividir por 2. Se eu não consigo, eu pego o próximo primo, que é o 3. 45 dá para dividir por 3? Dá 15. O 5 dá para dividir por 3? Não dá, eu vou repetir. O 3 dá para dividir por 3? Dá, deu 1. Eu consegui dividir ambos os números, todos esses 3 números por 3, gente? Não, então não vou circular. Por 3 de novo. Aqui vai dar 5, repito 5 e repito 1. Não vou circular porque eu não dividi todos eles por 3. E agora eu boto 5. Vai sobrar 1, 1 e 1. E finalizei a minha decomposição. Pessoal, para eu calcular o MDC de 180, 40 e 12, basta fazer o quê? Basta multiplicar os fatores primos que eu circulei. Multiplica esse 2 vezes 2, que é igual a 4. O MDC entre 180, 40 e 12 é 4. Perceba, para fazer o MMC, o mínimo múltiplo comum, eu ia multiplicar todo mundo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. O MDC, o máximo divisor comum, basta multiplicar os que eu circulei, aqueles que eu consegui dividir todo mundo ao mesmo tempo, beleza? Muito bem, pessoal. Então, olha a questãozinha de aplicação do MDC.
o MDC tem uma aplicação um pouquinho mais difícil do que o MMC. Então, muita atenção agora, pessoal. Diz assim, ó, em um canil tem 15 chihuahuas, olha aqui, ó, 15 chihuahuas, tem 20 Yorkshires e tem 75 poodles. Muito bem. O dono gostaria de organizar os cães em grupos, de modo que cada grupo possua o mesmo número de cães. Isso aqui, cara, é o termo-chave para você pensar em MDC. Ele quer formar grupos e dividir de formas iguais, com números iguais de cães. Deu para entender isso? Tipo assim, ó, eu quero grupos com uma quantidade, que eu vou chamar de de cães em cada. Sacou isso? Tipo, eu quero 3 cães em cada grupo. 3 cães em cada grupo. Se eu quisesse 3 cães em cada grupo, quantos grupos eu teria aqui de chihuahuas? Se eu vou colocar, gente, 3 em cada grupo, perceba, 15 divididos por 3, eu fico com 5. Eu vou ter 5 grupinhos de 3. Deu para entender isso ou não? Se esse D aqui fosse igual a 3, eu teria 5 grupinhos com 3 chihuahuas em cada. Beleza? Tá. E aí, só que ele quer que cada raça esteja igualmente distribuída nos grupos. Ou seja, eu quero a mesma quantidade de cães. Pessoal, se eu quero a mesma quantidade de cães, eu vou ter que ter grupos com D cães de chihuahuas, D cães de Yorkshires e D cães de poodles. Pessoal, daria para eu descobrir a quantidade de grupos de cada um deles? Para descobrir a quantidade de grupos foi o que eu acabei de te dizer, naquele exemplo considerando 3 cães. É só pegar o número total de cães e dividir por esse 3. No nosso caso aqui, eu vou ter que dividir por D. A quantidade de grupos, pessoal, vai ser 15 divididos por D, esse 20 Yorkshires aqui divididos por D e esses 75 poodles divididos por D. Ou seja, esse Dzinho ele vai ter que dividir ao mesmo tempo o 15, o 20 e o 75. Ora, ele vai ter que ser divisor comum do 15, do 20 e do 75. Divisor comum, lembra o que, pessoal? Divisor comum, MDC, máximo divisor comum. Para eu descobrir esse D aqui, eu vou ter que fazer o MDC entre 15, 20 e 75. Fazendo o MDC entre esses caras, eu vou ficar com o quê, pessoal? Faz aí para mim, 15, 20 e 75. Fazendo o MDC, ó, pode por 2, esse 20 aqui, quando eu divido por 2, vai dar 10. O 15 eu vou ter que repetir porque não pode. E o 75 eu vou ter que repetir. Então eu não vou circular o 2, porque eu não dividi os 3 ao mesmo tempo. Por 2 de novo, aqui vai ficar 5, né? 10 dividido por 2 dá 5. O 15 eu vou ter que repetir. E o 75 eu vou ter que dividir. Por 3 agora. 15 divididos por 3 dá 5. Aqui eu vou repetir o 5. E o 75 eu vou ficar com 25. O próximo primo vai ser o 5, né? Porque eu não posso dividir por 3 mais. O 25 não é divisível por 3, né? Então o próximo agora é o 5. 5 divididos por 5 dá 1. Aqui vai dar 1 também. E aqui vai dar 5. Percebeu que o 5 eu dividi todo mundo? Se eu dividir todo mundo, eu circulo. Beleza? O 5 mais uma vez, vou ficar com 1, 1 e 1. E aí finalizei o meu MDC. Perceba que o único que eu circulei foi esse 5 daqui, ó. Então o MDC entre esses 3 caras vai ser o 5. Significa dizer, pessoal, que esse Dzinho aqui, ó, o divisor comum, é 5. Eu vou ter que dividir em grupinhos de 5 cachorros. Porque o divisor comum, o número que consegue dividir ao mesmo tempo 15 chihuahuazinhos com 20 Yorkshires e 75 poodles, é 5. Tem que ter 5 em cada grupinho. Foi o que eu acabei de descobrir, porque o MDC é 5, tá? Então, esse 15 divididos por 5 aqui vai dar 3. Eu tenho 3 grupos de chihuahuas. 20 divididos por 5 dá 4. Eu tenho 4 grupos de Yorkshire. E 75 divididos por 5 dá quanto? 15.
15 grupinhos de poodles. Sacou isso daí, gente? Então, qual é o número máximo de grupos que podem ser formados com quantidades iguais de cada raça, ou seja, quantidade igual, D, D e D? Acabei de descobrir. O número máximo de grupos vai ser o quê? 3 mais 4 dá 7, com mais 15, ó, 3 mais 4 mais 15 vai ser igual a 22 grupos. Eu formei 22 grupos de cachorros, tá? Sendo 3 de chihuahuas, 4 de yorkshires e 15 de poodles. Quantos cães de cada raça haverá por grupo? Ué, a gente vai ter 5 cãezinhos de cada raça em cada grupo, beleza? Vão ser 5 cães. Esse Dzinho daqui eu calculei, o MDC que deu 5. 5 cães em cada grupo. Beleza, pessoal? Então, questãozinha utilizando MDC. Foi? Tranquilo? Muito bem. Agora, eu sei que muitos alunos têm dificuldade de assimilar quando que usa MMC, quando que usa MDC. Então, tem bizuzinho do árabe para vocês. Tem bizuzinho do árabe. Quando que eu vou ter que utilizar o MMC e quando que eu vou ter que utilizar o MDC, pessoal? Bizuzinho do árabe. O MMC você aplica em problemas envolvendo tempo e encontro de corpos. Lembra daquela questãozinha sobre o ciclista e ele percorre lá um determinado percurso, um ciclista de tanto em tantos segundos, outro em tantos segundos, olha o tempo, viu? E aí ele quer saber o encontro. Depois de quanto tempo eles vão se encontrar na partida? Questão envolvendo tempo, envolvendo encontro, lembra de MMC. E questão envolvendo divisão, palavra-chave, divisão, em partes iguais. Se ele quer dividir em partes iguais, tipo, tem tantos cachorrinhos aqui, tantos cachorrinhos ali, tantos ali, e eu quero dividir em grupinhos de partes iguais, em grupinhos de mesma quantidade de cães, de cachorros, né? Eu preciso utilizar o MDC. Então eu lembro do MDC em divisão de partes iguais. Tranquilo? Isso aqui é um bizu muito maneiro para você conseguir descobrir quando utilizar o MMC e quando utilizar o MDC. Foi, pessoal? Tranquilo? Tá. Para finalizar bonito aqui o nosso bizu, eu vou te ensinar um método alternativo para calcular MMC e MDC. Sem precisar fazer aquela decomposição, circulando quando divide ao mesmo tempo para eu poder dizer quem é o meu MDC, sem precisar fazer decomposição e depois multiplicar de tudo. Existe um método alternativo, tá? Que é assim, ó. Quando ele já te der a decomposição de cada um dos números, tá? 90 e 84. Como é que eu faço para descobrir o MMC entre 90 e 84? Se você já tem a decomposição, pessoal, pega primeiro todos os fatores primos envolvidos. Todos. Tem fator 2? Tem fator 2. Então bota aqui, fator 2. Tem fator 3? Tem, bota aqui. Tem fator 5? Tem aqui em cima, bota aqui também. Tem fator 7? Tem, então bota aqui também. Pega todos os fatores primos de um e de outro. Não interessa que tenha só em um deles. Pega todos os fatores primos, beleza? E depois, pensa assim, ó. O MMC é o menor múltiplo comum. Para fazer o método alternativo, tu vai ter que pensar no contrário. Lembra que é o contrário. O método alternativo é o contrário. Se ele quer o menor múltiplo comum, os expoentes que eu vou colocar aqui em cima, pessoal, ó, esses expoentezinhos que eu vou meter aqui em cima, são os maiores expoentes quando eu olho para os dois números. Aqui eu tenho expoente 1 e aqui eu tenho expoente 2, né? No meu fator 2. Eu vou pegar o maior. Para fazer o MMC, eu pego o maior. Aqui vai ficar ao quadrado. Tranquilo? E o fator 3? Fator 3 aqui está 1 e o expoente ali está 2. Eu vou pegar o maior. Pega aquele 2 dali. E para fazer, para pegar o fator 5. Fator 5, porra, aqui embaixo não tem fator 5 e aqui tem fator 1. Vou pegar o maior deles, que é o 1. Né? Aqui não tem, porra, então o maior vai ser aquele fator 1 ali, aquele expoentezinho 1. E agora, para finalizar, aqui embaixo eu tenho o expoente 1, nesse set, e ali em cima eu não tenho, então vou pegar o expoente 1. Esse será o nosso MMC. Basta fazer esse produto aqui, ó.
2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Quanto é que dá isso daí? 210. Então o MMC vai ser 210. Tranquilo? Muito bem. E para fazer o MDC, pessoal? Primeiro, para fazer o MDC, eu não pego todos os fatores. Eu pego só os fatores comuns, aqueles que tem nos dois. Ó. Tem fator 2 e tem fator 2? Tem. Então pega. Tem fator 3 e tem fator 3? Tem. Então pega. Tem que ter o mesmo fator primo nos dois números, tanto no 90 quanto no 84. Tem fator 5 nos dois números? Não. Então não pega. Tem fator 7 nos dois números? Não. Então não pega. E aí acabou, né? Então, eu vou pegar só o fator 2 e o fator 3. Beleza. Mas quem vão ser os expoentes, pessoal? Quem serão os expoentes? Se o MDC é o maior divisor comum, lembra que o método alternativo é o contrário. Se ele quer o maior divisor comum, eu vou pegar o menor expoente. O menor. Qual é o menor expoente entre 1 e 2 aqui, ó? Para ver o expoente do fator 2. Pô, o menor expoente é o 1. Então aqui, ó, eu vou botar 1. Tranquilo? E o fator aqui, 3. Quem é o expoente do meu fator 3? Tem que pegar o menor expoente. Entre 1 e 2, vou pegar o menor, que é 1 também. Então, 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1 é 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Então, o MDC entre 90 e 84 é 6. Sacou isso daí? Método alternativo para a gente finalizar bonita a nossa aula de MMC e MDC. Espero que você tenha gostado. Essa é uma aula extremamente útil. Continua com a gente. Vamos à próxima aula da nossa playlist. Um abraço, tchau!